Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesta aula, pessoal, nós daremos continuidade ao conteúdo de modelagem de dados, ok? Nós vamos incorporar aí ao diagrama entidade-relacionamento características relativas ao contexto no qual nós desejamos modelar o nosso banco de dados. Ao final dessa aula, pessoal, vocês deverão estar aptos a construir um modelo entidade-relacionamento para um contexto onde nós pretendamos realizar a construção de um banco de dados. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Vamos dar então continuidade aí aos nossos estudos nessa aula 2, né? Nessa nossa aula, nós vamos estudar conceitos importantíssimos para a boa construção de um banco de dados, tá? É o conceito de chave primária e chave estrangeira. A gente vai entender aí com bastante detalhes como funciona esse mecanismo e em que ele pode ser útil para nós, né? Em seguida, nós vamos falar do modelo entidade-relacionamento. Observe que nós já falamos do diagrama, né? Nós falamos do diagrama entidade-relacionamento. E agora nós vamos falar sobre modelo entidade-relacionamento. Em seguida, a gente vai falar de definição de tipos de dados e seus tipos, ou seja, que tipo de informação nós podemos armazenar no nosso banco de dados. Então, isso aí precisa estar bem expresso, né? E por último, nós vamos fazer um pouco de chave primária, né? O que é chave primária, Eduardo? Gente, basicamente, chave primária, o próprio nome já diz, né? Primária. Ela é nada mais, nada menos que um identificador único dentro do banco de dados, tá? Nós podemos dar como exemplo aí, como exemplo de chave primária, uma matrícula, né? Imagine só, dentro de uma escola, de uma faculdade, universidade, cada aluno vai ter a sua matrícula. Matrícula, portanto, é um atributo, certo? É um atributo da entidade aluno que guardará informações únicas, ou seja, nesse banco de dados nós não teremos alunos com matrículas repetidas, tá? Por que não teremos? Porque o modelo de negócio quer assim, né? Vamos supor, eu quero modelar um banco de dados que não pode que dois alunos tenham a mesma matrícula. Então você vai modelar como? Coloca a matrícula como chave primária, tá? Vocês observem aqui, pessoal, que tem uma chavezinha aqui, ó, bem próxima aqui. Não sei se vocês podem observar aí, tá? Essa chavezinha geralmente ela representa chave primária, tá? Se nós detalharmos aqui as propriedades do atributo matrícula, né, da entidade aluno, o atributo matrícula da entidade aluno, nós vamos ver aqui que a configuração chave primária, né, primary key, do inglês aqui, está como true, ou verdadeiro, tá? Aqui é só um exemplo de como nós podemos configurar chave primária dentro de um banco de dados, tá, gente? E aí vocês podem observar aqui que tem alguns detalhes aqui que a gente vai ver mais à frente, tá? Outro exemplo de chave primária muito famoso, pessoal, é o CPF, tá? Hoje no Brasil não existem duas pessoas com o mesmo CPF, tá? Desde a época que foi instituído o cadastro de pessoa física, né, o CPF, esse identificador vem aí atribuindo chaves primárias a todas as pessoas do território brasileiro de forma única, tá? Então não existem duas pessoas com CPFs iguais, ok? Da mesma forma que nós podemos afirmar que não existem dois seres humanos com a mesma impressão digital. Isso é muito legal, né, gente? É um identificador único que você tem aí nas suas mãos. Então, Eduardo, então quer dizer que a minha impressão digital é como se fosse uma chave primária? Eu sou
do site vidadeprogramador.com.br, tá? Então aqui 2 programadores no seu ambiente de trabalho, cafezinho ali e tudo mais, né? Muita gente fala que os profissionais de TI adoram café, né? Eu particularmente adoro, muito bom. E vamos lá, eles estão falando aqui, Alonso, foi você que criou a tabela usuário no banco? Aí o Alonso responde, né? Aham, fiz ontem. E aí o colega dele pergunta, e por qual razão obscura você colocou a senha como chave primária? E aí o Alonso responde, né, gente? Ah, é que normalmente as senhas não se repetem. Ninguém sabe a senha de outra pessoa. Então, olha só, a mão na cara aqui, não imagina um banco de dados que tivesse a senha como chave primária, né, gente? Imagina se você está lá no seu Facebook e nós sabemos que por trás do Facebook existe um banco de dados que armazena todas as informações dos usuários do Facebook. Né? Imagina, você vai trocar a sua senha lá e fala assim, vou colocar pipoca 123, vai ser a minha senha. E aí o Facebook fala assim, não é possível colocar essa senha porque já existe uma outra pessoa no estado do Pará que está utilizando essa senha. Você fala, putz, e agora? Vou colocar a senha Maria 2016. E aí o Facebook fala, não é possível colocar essa senha. Já existe um usuário no Rio Grande do Sul com a senha Maria 2016. Não seria um contratempo, gente? Então, por quê? Ou nesse caso aqui, se o Facebook tivesse adotado senha como chave primária, né? Agora, por que não pode ter 2 senhas iguais no banco de dados, onde a senha seja colocada como chave primária? Porque o atributo que é considerado chave primária, ele não pode se repetir dentro de uma tabela de um banco de dados. Tá, gente? Ficou claro isso aí para vocês? Se não tiver, pode postar lá no fórum Tira Dúvidas, tá? Não se esqueça. Contém seus atributos, correto, gente? Desses atributos, nós podemos colocar um desses atributos, como sendo chave primária daquela entidade. Tá bom, gente? Então, cada chave primária vai ter, cada entidade vai ter a sua chave primária, que vai ser o seu identificador único, tá ok? Observem aqui, gente, essas 2 tabelas. Então, olhem só que interessante. Na tabela passageiros, nós temos que a chave primária, ou seja, aquela chave que não se repete, é o código do passageiro, né? É aquele atributo que não se repete em momento algum da tabela. Vocês podem observar aqui que ele está sempre crescendo e ele nunca vai se repetir, tá? Então, tabela passageiros, chave primária, código do passageiro. E aí eu tenho aqui outros atributos da entidade passageiro ou tabela passageiro, né? Nós temos aqui o nome do passageiro, né? Tá aqui. Pode até se repetir, né? Não tem problema. Nós temos aqui o telefone desse passageiro, tá? E nós temos aqui, gente, o código da cidade de destino. E aí, se vocês observarem aqui, código da cidade de destino vai ser a chave primária de uma outra tabela. Então, olha, vamos deixar isso aqui e vamos pular para cá. Tabela destino. O que é a tabela destino? A tabela destino ela é composta por 2 atributos. Um deles é o código da cidade de destino e o nome da cidade
de destino, tá, gente? Então, SP01 São Paulo, MT02 Diamantino, MG02 Tabela, MG01 Belo Horizonte, enfim. Então, observe, gente, que cada cidade vai ter um código único para ela. Então, nenhuma outra cidade nessa tabela vai ter o código SP01. Não, nenhuma outra cidade. Nenhuma outra cidade dessa tabela vai ter o identificador MG01, Belo Horizonte. Então, o que nós temos aqui? Na tabela destino, a gente tem a chave primária, que é o identificador de cada uma dessas cidades. E essa chave primária se torna chave estrangeira na tabela passageiros. Tá? Então, a tabela passageiros aqui vai conter um identificador único que vai corresponder a uma cidade. Tá? Então, se a gente observar aqui, o passageiro Paulo Fernando, cujo código é 105, ele vai para a cidade SP02. E quem é SP02? SP02 vai ser Araraquara. Tá? Então, afinal, chave primária e estrangeira, né? Chave primária, identificador único. Chave estrangeira, também um identificador único, porém faz referência a uma outra tabela. Ok, gente? Pegando aqui um outro exemplo, a Andréia Fernandes, cujo código do passageiro 108. Então quem é o passageiro código 108? Andréia Fernandes. Não teremos outro passageiro com código 108. Portanto, 108 é o código de passageiro único da Andréia Fernandes, ou chave primária, que identifica esse passageiro. E para onde que a Andréia Fernandes está indo? Cidade SP02. Quem é SP02? Também Araraquara, que é um código único. Então, SP02 não vai ser São Gonçalo, não vai ser Rio Branco, não vai ser Salvador, não vai ser Porto Seguro. Vai ser Araraquara, tá, gente? É esse identificador único para essa cidade. Dessa forma, não tem como nós ficarmos na dúvida sobre qual é a cidade de destino da passageira Andréa Fernandes. Tá? Esse código vai ser bem preciso, né? SP02. Jogou lá na outra tabela, Araraquara. Graças a essa mecânica, né? Chave primária, chave estrangeira. Chave primária dessa tabela aqui. Ok? Bom, e qual é a relação entre chave primária, chave estrangeira e o modelo entidade e relacionamento? Então, o conceito de chave primária e chave estrangeira, gente, ele foi importante para a gente justamente entender melhor como as entidades se relacionam em termos de chave primária e chave estrangeira, tá? Esse modelo de dados aqui, gente, remete àquele primeiro modelo lá na nossa aula anterior que nós retratamos, que é o modelo da locadora, né? Embora hoje não existam mais locadoras, mas é um exemplo que todo mundo entende, que é bem fácil e didático, tá? Então observem comigo aqui, pessoal. Modelo. Então vamos lá. A primeira entidade é a entidade cliente, com os seus atributos e os seus relacionamentos aqui. O segundo item é a entidade funcionário, também com os seus atributos e os seus relacionamentos. Outra entidade importante é a entidade filme, também com seus atributos, né, código da categoria, valor, quantidade e seus relacionamentos. Por último, nós temos aqui a entidade locação ou tabela locação, também com os seus devidos atributos aí, tá? Então, olha só, gente, se nós observarmos aqui, existe uma relação entre estas entidades, tá? Se nós observarmos aqui, a gente tem ali uma relação, por exemplo, entre cliente e funcionário, né? Vou remover aqui as marcas. Isso.
Então vamos obedecer aqui a modelagem que foi feita lá no nosso material didático, tá? Então olha só, gente, tenho aqui a entidade cliente. Dentro dos atributos da entidade cliente ou tabela cliente, nós vamos observar o seguinte. Percebam aqui que nós temos um código de endereço, um código de bairro e um código de cidade. Tá? Então, olha só que interessante. Ao invés de a gente colocar dentro da entidade cliente o nome do bairro, nós podemos simplesmente colocar um código que vai fazer uma referência única a um determinado bairro, onde eu vou ter um cadastro de bairros. Então, vamos supor, bairro Santa Maria. Fica mais fácil colocar aqui o código do bairro Santa Maria do que colocar a palavra por inteiro, bairro Santa Maria, né? De repente eu quero adicionar mais alguma informação única desse bairro, como por exemplo a extensão, a quantidade de ruas, o índice de violência, né? Ou de segurança, enfim, várias outras informações. Então por isso nós colocamos aqui a informação bairro como uma entidade à parte, tá? Tá, e cidade, da mesma forma, nós temos aqui dentro da entidade cidade o código dessa cidade, a descrição e o estado na qual essa cidade pertence, tá? E para cada cidade, nós teremos N clientes. Em cada bairro eu posso ter vários clientes. E em cada endereço eu posso ter também vários clientes. Tá? Então, se vocês perceberem aqui, eu tenho um código de endereço que é relativo a essa entidade. Né? Vou ligar aqui. Eu tenho aqui um código de bairro que é relativo a essa entidade. E por fim, tenho um código de cidade relacionado a essa entidade aqui. Eduardo, como é que eu sei que na tabela cliente eu tenho 3 chaves estrangeiras? Eu tenho essa chave estrangeira, eu tenho essa chave estrangeira e essa chave estrangeira. Como é que é, Eduardo? É pelo nome? É pelo formato? Como é que funciona? Gente, observe o seguinte. Vocês estão vendo aqui que tem um sinalzinho aqui, ó. Esse sinal aqui, pessoal, é o sinal que representa que aquele atributo ele é uma chave estrangeira, tá? Tá aqui também. Eduardo, mas e endereço? Endereço não seria uma chave estrangeira? Seria. Tá até faltando aqui, tá? Muito embora, pessoal, esse nome aqui, ó, deveria estar idêntico a esse aqui. Para quê? Para que o banco de dados possa relacionar essas duas informações aqui. Então quer dizer que na tabela cliente, na entidade cliente ou tabela cliente, eu tenho 3 chaves estrangeiras? Isso mesmo, 3 chaves estrangeiras. Uma delas pertence à tabela endereço, a outra pertence à tabela bairro e a outra pertence à tabela cidade. Tranquilo, gente? Então isso aqui dá para nós a informação total de cadastro de clientes, tá? Beleza. Vamos partir agora para a tabela locação. Tabela locação. Gente, observem aqui que a locação também tem uma chave primária. Vocês estão vendo aqui, ó. Essa chave primária vai ser um código único para cada locação, ou seja, cada locação vai ter o lock código, que é um código único para essa locação. Eduardo, como é que eu sei que aquele atributo é uma chave primária? Gente, observe aqui a bolinha, ó.
essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha aqui. Ela é o representante de chave primária, tá? Então, qual é o campo de locação que não se repete de jeito nenhum dentro do banco? O campo lock código. Ok, gente? Galera, observe aqui que também nós temos duas chaves estrangeiras, ó. Duas chaves estrangeiras. Temos aqui a data, né? A data da locação, que é um atributo normal. E duas chaves estrangeiras. De onde que vem essa chave estrangeira? Uma delas vem da tabela cliente. Então, com um simples código, eu vou ter todos os dados do cliente e do seu endereço, e do seu bairro e da sua cidade. Da mesma forma, gente, que com um único código de funcionário, eu vou conseguir identificar todas as informações daquele funcionário que operacionalizou aquela locação. Gente, imagine só, se nós tivéssemos aqui o nome do funcionário, o RG do funcionário, o CPF do funcionário, o salário do funcionário, o nome do cliente, o CPF do cliente, o endereço do cliente, o bairro, a cidade, o estado, o telefone, a descrição do bairro, a descrição do endereço. Imagine só o tamanho que esse banco de dados, essa entidade, não ia ficar, né? Nós teríamos ali, gente, uma repetição de informação muito grande, tá? Seriam dados redundantes, que isso não pode acontecer em um banco de dados, né? Seria um desperdício de espaço em disco, tá? Então, portanto, é essencial que nós utilizemos chaves primárias e estrangeiras no relacionamento entre entidades, ok? Vamos lá para mais um exemplo? Aqui, ó, gente, a tabela item locação. Nós temos uma chave primária, que é o código da locação, e temos outra chave estrangeira, outra chave estrangeira que está relacionada ao filme. Isso mesmo, ao filme. Gente, nessa entidade, vocês estão vendo aqui que essa entidade ela foi formada pela relação entre filmes e locações? Se ela foi formada entre filmes e locações, nada mais justo do que ela ter chaves estrangeiras de cada uma dessas tabelas aqui, não é verdade? Bom, se nós pegarmos aqui a entidade ou tabela item locação, nós teremos dados gerais sobre a locação, né? O valor da locação, a data de devolução, a data prevista, a data de pagamento, se teve multa, quanto que foi pago e outros itens, né? Então eu não preciso colocar aqui o código do cliente, eu não preciso colocar aqui detalhes sobre o funcionário que atendeu aquele cliente, né? Basta colocar o quê? Código do filme. Olha só, código do filme. Tenho aqui todas as informações relacionadas ao filme. E código da locação. Tendo o código da locação, gente, eu tenho os dados do funcionário, eu tenho os dados do cliente, eu tenho os dados do endereço do cliente. Com um simples código. Não fica mais fácil, gente, recuperar a informação? Do que repetir isso tudo aqui, todos esses campos eu jogar aqui para dentro, da mesma forma pegar esses dados e colocar aqui. Isso seria muito ineficiente para o nosso banco de dados, tá, gente? Detalhe aí, pessoal, para os relacionamentos entre essas entidades, tá? Então, observem aqui que para cada endereço tem vários clientes, para cada bairro eu tenho vários clientes, em cada cidade moram vários clientes, tá? Cada cliente pode fazer várias locações. Um funcionário ele pode atender a vários processos de locação. Uma locação pode conter uma ou mais de um filmes, tá? Um filme ele pode participar de vários processos de locação, desde que sejam em momentos diferentes, né, gente? Porque a partir do momento que ele é alugado, ele fica indisponível. E nós temos aqui
a tabela categoria. Então, uma categoria eu enquadro vários filmes, né? Vamos pegar o exemplo aqui, a categoria terror. Eu sei que vocês estão pensando, terror é essa sua letra, né? Mas vamos lá. A categoria terror. Vamos supor que eu tenho na locadora 87 filmes da categoria terror. Eu vou ficar repetindo terror, 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 terror para todos os filmes? Não. Vou colocar simplesmente uma única vez e vou falar assim, olha, o código para filmes de terror, sei lá, é o código 13. Esse código vai ser só para terror. Não vai existir outra categoria com esse código. Tá? Então, todo filme que eu pegar e tiver o código 13, eu já vou saber. Falar assim, olha, esse filme é terror. Aí se tiver o código 21, comédia. E se tiver o código 14, romance. E se tiver o código 29, policial. Por aí vai. Tranquilo, gente? Pessoal, não se esqueçam de postar as dúvidas no fórum, ok? A participação de vocês na sala virtual é fundamental. Pois bem, vamos falar agora de definição dos tipos de dados. Então, como nós falamos lá anteriormente, o banco de dados, para que ele serve? Ele serve como depósito de informações, né, gente? Vou pegar uma informação que é um conjunto de dados, vou agrupar, categorizar esses dados e armazenar dentro de um banco. E aí vocês perguntam, Eduardo, eu posso jogar lá dentro do banco qualquer informação? Qualquer tipo de informação? Não é bem assim. Nós precisamos o quê? Ter o que chamamos de definição de dados, tá, gente? Da mesma forma que você não pode, por exemplo, pegar água e colocar dentro de uma peneira, né? A peneira serve para um determinado tipo de conteúdo, da mesma forma que o copo de água vai servir para um outro tipo de conteúdo. Então, dentro do banco de dados, nós temos como se fossem formas. Vamos falar assim para facilitar o entendimento. Espaço que vai guardar o endereço e vai guardar também o telefone, um banco de dados de clientes. Então, para cada cliente eu vou ter nome, eu vou ter endereço e vou ter telefone. Certo, gente? E aí vocês perguntam, Eduardo, um espaço para cada cliente eu vou ter o quê? Um espaço na memória, né, gente? Um espacinho aqui, bonitinho só para ele. E aí vocês perguntam, Eduardo, o espaço que eu utilizo para armazenar o nome dele vai ser o mesmo que eu vou utilizar para armazenar o endereço dele? E vai ser o mesmo que eu vou utilizar para armazenar o telefone dele? Obviamente, gente, não é o mesmo espaço, tá? Imagine aí uma pessoa que se chama José da Silva, e o endereço dele é Rua Artimínia Pereira Rodrigues de Souza Alves da Silva, número 7529, conjunto 3, sala 207, apartamento 8, quadra 9, coluna 2. Bom, obviamente o endereço ficou maior do que o nome, né? Mas imagina se nós tivéssemos aqui assim, Joaquim José da Silva Xavier Pereira Rodrigues da Silva Tavares de Souza. Qual é o endereço desse cara? Rua 8, número 14. Bairro Centro. Olha para vocês verem. Gastou bem menos informação do que o nome, não é? E aí vocês perguntam, Eduardo, e aí, como é que eu vou saber qual tipo, conjunto de dados que eu vou colocar para cada atributo das minhas entidades? É esse exercício que nós vamos fazer daqui a pouco, tá, gente? Mas antes disso, vamos ver quais são os tipos de dados possíveis
a gente colocar aqui, tá? Primeiro deles, gente, vai ser os tipos de dados alfanuméricos. Como o próprio nome já diz, olha, alfa de alfabeto e numéricos, números. Então, esse tipo de dados, ele pode armazenar letra e número, tá? Qual a diferença, Eduardo, entre var e varchar? Aí vai depender do tamanho, né? Se você quer armazenar informações com poucos dígitos, você vai utilizar o var. Eu vou armazenar uma informação grande, tá? O endereço completo para entrega do cliente. Então tá, já que é um endereço maior, a gente vai colocar um varchar, que vai ser um caractere variável, tá? Só uma correção aqui, gente. Não é var, não, é char, tá? Perdão aí. Pela gafe. Char e varchar. Tem outro detalhe. O char, normalmente, o tamanho é fixo, tá? E o varchar, o tamanho é variável. Imagine só, se você falar assim, eu estou fazendo um sistema e eu quero colocar um campo de e-mail. Aí a pessoa te pergunta, mas quantos dígitos você vai armazenar no campo e-mail? Você saberia responder? É uma pergunta que não é tão simples, né? Sei lá, 50? Será que cabe? 100? 80? 80 dígitos para armazenar o campo e-mail? Não sei. Bom, já que você não sabe, vamos colocar um varchar, que é um tamanho variável, né? Você estabelece assim, olha, varchar 80. O que isso significa? Se o e-mail do cliente ocupar 30 dígitos, a variável então vai ficar com 30 dígitos. Se o e-mail do cliente ocupar 50 dígitos, a variável vai ficar com 50 dígitos. E assim sucessivamente, tá, gente? Então, dados alfanuméricos são aqueles dados que aceitam letra e número, tá? Dados numéricos. Nós temos vários aqui, né? Nós temos o tipo de dados inteiro, que armazena números inteiros propriamente ditos, num intervalo positivo e negativo, né? Nós temos os tipos de dados float, que já são dados fracionados, né? 14,7 menos 0,48 e por aí vai. E nós temos o tipo de dados number, que é como se fosse um intermediário entre esses dois aqui, tá? Eduardo, só tem esses tipos de dados para definir um banco de dados? Não, gente. Existem inúmeros, tá? Todos eles estão à nossa disposição para a gente modelar um banco de dados de acordo com o que se pede, né? Imaginem comigo se tivesse assim no seu sistema, se colocássemos assim, olha, preencha aqui o seu nome completo. E aí, por um engano, o programador coloca o tipo de dados de nome como inteiro. Tipo de dados de nome com inteiro. O que ia acontecer? Eduardo iria chegar lá, eu vou preencher o campo, tal, Eduardo, Diniz, blá blá blá. Só que na hora de salvar, o que ia acontecer? O sistema ia dar o quê? Um erro. O sistema ia falar assim, olha, dados inválidos, o campo nome só aceita inteiros e letras não são inteiros. Tá, gente? Então, é fundamental nós definirmos os tipos de dados que farão parte do nosso banco, justamente para evitar esse tipo de confusão. Tranquilo, gente? Bom, falamos de dados alfanuméricos, que são letras e números. Falamos de dados numéricos, que são inteiro,
float number. Agora nós vamos falar de dados temporais, que são tipos de dados que são feitos para armazenar data e hora, tá? Date, o campo date armazena data, o campo time armazena o tempo, ou a hora, minutos, segundos e por aí vai. E o campo timestamp é uma mistura desses dois aqui. Você pode colocar lá um timestamp relacionado a dia e hora. E aí o sistema vai entender que o usuário vai colocar ali uma data, né? Uma data, um determinado formato e um horário, tá? Muito linda a minha letra, como vocês podem perceber aí. Desenho muito bem, né? Mas está aqui. Isso seria o quê? Um timestamp, ou uma etiqueta de tempo. Por que timestamp? Tem data e tem hora. Tranquilo, gente? Por último, nós vamos falar do tipo de dados de tamanho elevado, tá, gente? Tipo de dados de tamanho elevado, basicamente ele serve para armazenar dentro do banco de dados, basicamente arquivos. Né? Imagina, você está fazendo um cadastro em um site. E aí você vai preencher nome. Nome é o quê? Letras. Né? Endereço. Letras e números. Fácil, né, gente? Data de nascimento é o quê? Date. É data, né? Data de nascimento. Qual a hora que esse cliente fez o cadastro no site? Tranquilo, tipo time. E aí o site fala assim: acrescente agora a sua foto de perfil. E aí a foto é o que? A foto é texto? A foto é inteiro? A foto é data? A foto é hora? Não é. A foto é um tipo de dados que a gente vai chamar de binário, gente. Binário, tá? E como que isso é representado no banco? Pelos tipos de dados blob. Binary Long Object Então, aquela foto que você escolheu lá no seu cadastro, ela vai se transformar em um arquivo binário. O que é um arquivo binário, Eduardo? Um arquivo composto só por bits, zeros e uns. Significa que todo arquivo que a gente tem, ele vai em formato binário? Sim, com certeza. Aí ele é convertido para um formato binário, ele é armazenado no banco de dados, tá, gente? Ele é armazenado no banco de dados e fica ali à disposição. Se um dia alguém quiser consultar, vai vir até aquele banco de dados e vai recuperar aquela informação lá para que aquela imagenzinha sua apareça na tela ali. Tranquilo, gente? Ok. Bom, agora vamos fazer uma atividade prática aqui. Olha só. Construa uma tabela entre produtos e vendas, englobando código do produto, nome, descrição, valor unitário e data de cadastro. Gente, observa aqui que nós estamos falando de um banco de dados. E esse banco de dados vai ter vão ter duas entidades, né? Pelo menos. Olha só, produtos e vendas. Para cada entidade eu tenho vários atributos, tá? Olha só, o código do produto é um atributo, nome é um atributo, descrição, valor unitário, data de cadastro. Todos esses aqui são atributos da entidade produtos. E a entidade vendas? Nós teremos o código da venda, o código do produto, quantidade desse produto, o valor total e a data, a hora da venda, né? Então nós temos aqui atributos da entidade vendas. Bom, quais tipos de dados para cada um desses atributos você definiria? Por exemplo,
O tipo de dados, nome, você colocaria como letras ou números? E quantidade, você colocaria um número inteiro ou um número real? Então, quais os tipos de dados você definiria aí, gente? Vamos separar aqui cada um dos atributos das entidades, tá? Então, olha só, gente. Primeiro, produtos. Observem comigo, código do produto. Qual desses atributos vocês acham que poderia ser chave primária da tabela produtos? Qual desses atributos aqui não teria uma repetição? Se você responder o código do produto, é isso mesmo, tá? Código do produto, então, gente, nesse caso aqui, vai ser a nossa chave primária, ou seja, cada produto vai ter o seu código como único identificador, tá? Bom, e aí, você colocaria o código do produto como uma variável inteiro ou como um número decimal? Nesse caso aqui, gente, convém colocar como números inteiros. Afinal, ficaria estranho falar assim, produto código 0,32. Produto cujo código é 31,75. Não tem necessidade nenhuma, né? Basta que esse código do produto seja um código inteiro e único, até uma determinada quantidade de repetição, tá? Gente, uma dúvida comum que muitas pessoas se perguntam: quantos produtos eu vou poder cadastrar nesse banco de dados? Bom, a variável inteiro, gente, ela armazena até, em média, 65.500 registros. Mas depende muito do banco de dados, depende muito da configuração desse banco para você colocar. O ideal é que você estime uma quantidade de produtos que esse banco de dados vai receber. Por exemplo, você fala assim, olha, esse é um banco de dados de uma mercearia, de uma farmácia. Estima-se que uma média de 5.000 produtos vão entrar nesse banco de dados. Vamos colocar que esse banco de dados vai operar por cerca de 10 anos. Então, 5.000 produtos por ano vezes 10 anos. Então, é importante que esse banco de dados consiga armazenar pelo menos 50.000 produtos diferentes. Ok, gente? Isso é muito importante, porque se você pegar aí, se a gente resgatar a história, nós vamos remeter aquele erro do bug do milênio, né? Os programadores eles colocaram as datas nesse formato aqui, ó, o ano representado por apenas 2 dígitos. Né? E aí o que aconteceu? O tempo foi passando, né? Foi passando aí. E aí, quando chegou em 1999, só tinha 2 dígitos para representar essa informação. Qual é o próximo? 00? Não, porque aí voltaria para quê? 1900. É fácil, é só colocar ano 2000 aqui. Fácil na teoria, né, gente? Porque os programadores definiram isso aqui com apenas 2 dígitos. Como que você vai colocar o terceiro dígito aqui? Então, isso é daí que a gente tira a importância de se definir corretamente os dados que vão fazer parte do nosso banco de dados, tá, gente? Então, vamos lá. O código do produto seria um inteiro. O nome, a gente poderia colocar aí, talvez 60 dígitos para ele, do tipo alfanumérico, né? Alfanumérico. Da mesma forma a descrição, só que a descrição do produto ele requer um espaço maior, né? Vamos colocar aqui um alfanumérico de 200 dígitos, tá? E o valor unitário? O valor unitário, gente, nós sabemos que
é um valor fracionado, né? Um produto custa R$ 14,35. Então, o formato mais adequado para valor unitário seria o tipo float. R$ 15,30. Então tem vírgula aqui nesse float, né? E a data de cadastro? Bom, dia, mês e ano. Só com 2 dígitos, gente? Vamos colocar os 4, né? Para não correr o risco. Beleza, então esses seriam os atributos, os tipos de dados dos atributos da tabela produtos, tá? E a tabela vendas? Da mesma forma, né? Eu teria uma chave primária que vai ser o identificador único da venda, que poderia ser um inteiro. Eu teria uma chave estrangeira que vai me passar todas as informações do produto, né? Então eu teria aqui nome do produto, descrição, valor unitário, data de cadastro, tudo com apenas um código, que é o código do produto, tá? Nós teríamos a quantidade dessa venda, que poderia ser inteiro, né? Ninguém compra 2 pacotes de arroz meio, né? Então teria que ser 1 pacote, ou 2 pacotes, ou 3 pacotes, ou então 1 quilo, né? 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, vai depender da demanda. O valor total seria o quê? Valor unitário vezes quantidade. Eduardo, mas onde está o valor unitário? Lembra que nós temos o código do produto. E o valor unitário está na entidade ou tabela produtos, tá? Então basta aqui fazer a multiplicação. Data e hora da venda. Aqui é importante que nós armazenemos o dia e a hora. E aí nós poderíamos colocar vários outros atributos aqui, tá? O código do operador, talvez ali o código do cliente e vários outros que fariam parte da tabela vendas, tá ok, gente? Bem, pessoal, tivemos a oportunidade de aprender nesta aula que o modelo entidade-relacionamento, MER, corresponde a um diagrama mais detalhado ou mais próximo do modelo real do banco de dados que será implementado. Nós podemos observar também conceitos de chave primária, chave estrangeira, tipos de dados e outras características de banco de dados. Estes conhecimentos, pessoal, são fundamentais para que você possa evoluir para um próximo nível dentro do nosso curso, tá ok? Não se esqueçam lá de postar todas as dúvidas no nosso fórum relacionadas a esta aula. Vejo vocês e até a próxima!